Hola a todos, mi nombre es Deyanira y en la clase de hoy veremos algunas locuciones verbales de indicativo, subjuntivo y algunos outros modos verbais, ok? Então, gente, vamos focar na aula de hoje, né? Vamos ver algumas perífrases ou locuções verbais, tanto no indicativo, quanto no subjuntivo, quanto no gerúndio e alguma outra forma, tá bom? Como a gente encontra essas locuções dentro de frases e orações, ok? Lembrando que as palavras, quando a gente junta, formam uma frase. As frases juntam, formam orações. Orações formam parágrafos. Parágrafos formam textos, ok? E de acordo com a formatação do texto, nós vamos ter vários tipos textuais, ok? Então, é muito importante a participação de cada palavra dentro do texto e como ela está colocada. Lembrando que modos e tempos verbais também são muito importantes quando bem colocados e quando não sabemos identificá-los, fica muito mais fácil. A nossa produção textual se torna mais fácil e imensamente mais rica, né? Aí nós utilizamos de várias palavras diferentes para não ficar aquele lance do repetitivo. Então, cada palavra é muito importante, certo? Vamos para a introdução. La perífrasis verbal consiste en el uso de un verbo auxiliar conjugado seguido de un verbo en infinitivo, gerundio o participio, que introducen cambios en el orden semántico del verbo, pero no alteran su aspecto funcional. Funcionan como si fueran un solo verbo con conjugación completa en todos los tiempos, modos, personas e que tem sujeito e complemento, ok? Então, gente, vamos para o português. Nessa introdução, quero que vocês prestem bastante atenção, tá? A perífrase verbal, né, ou as locuções verbais consistem no uso de um verbo auxiliar conjugado seguido de um verbo no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio, tá? Então, este verbo vai ser introduzido, ou ele vai introduzir algumas modificações de ordem semântico, né? Lembrando que isso vai acontecer, essas modificações semânticas no verbo, porém, não alteram o aspecto funcional, ou seja, como tudo vai funcionar. Tá? Eles funcionam como se fossem um só verbo, tanto o verbo auxiliar quanto o verbo principal, tá? Então, eles funcionam como um verbo só, né? E que completa todos os tempos, modos, pessoas e que tem sujeito e complemento, ok? Vamos para o próximo slide. Exemplo. Tener que comer expressa a obrigação de comer, tá? Estar comendo indica a continuidade do ato de comer. Ir a comer expressa a disposição para exercer a ação de comer, ok? Todas estas formas estão indicando o ato de comer, porém, né, com distintas funções, tá bom? O verbo comer, né, está nas 3 orações, porém de formas diferentes com a mesma função, que é de comer, se alimentar, de encher a pança mesmo, de comer, tá? Porque boca foi feita, foi para comer. Então, vamos para o próximo. Classificação de frases verbales, perífrases de infinitivo. A classificação de frases verbais e perífrases de infinitivo. Perífrasis infinitiva, auxiliar mais infinitivo. É esta formação, ok? Vamos a salir de copas sábado por la noche. Nós vamos sair para beber sábado de noite. Íbamos a começar a caminhada. Íamos começar a caminhada. Vai chover muchísimo. A mim não me gusta a tormenta. Vai chover muito. Eu não gosto de tempestade. Então, nós vemos aí
né, a perífrase de infinitivo, né, auxiliar mais infinitivo, ok? Por exemplo, vamos a salir de copa sábado por la noche. Infinitivo, salir, né? Vamos, verbo, salir. Também é um verbo. Então, nós temos o verbo auxiliar, né? E o verbo principal. Porém, ambos funcionam como um verbo só, tá? E vamos a começar. O verbo ir e o verbo começar, que seria empezar, começar, ok? Então, nós temos esses dois verbos que funcionam como um só. Lembrando o slide anterior, tá? Va a llover muchísimo. Então, nós temos o verbo ir, né? Va a llover, ok? Então, vamos para o próximo slide. Perífrasis de gerúndio. Auxiliar más gerúndio. Resalta o aspecto de duração da ação, ou seja, ele vai destacar o quê? O período de duração dessa ação, ok? Vamos para o exemplo. Anda comendo pouco. Anda comendo pouco. Estão lendo agora. Está lendo agora, tá? Ó, verbo estar e verbo ler, né? Verbo andar e verbo comer. Ambos funcionam como um só, tá bom? Vamos para o próximo. Perífrases de particípio. Mesmo esquema, auxiliar mais particípio. E ele vai ressaltar o caráter de perfeito, ou seja, uma ação concluída, terminada, acabada, tá? Dejó dicho que saldrá a las 8, ou seja, deixou dito que sairá às 8. Ação concluída. Ele vai sair que horas? Às 8. Não às 9, não às 7. Ah, e se eu tirar a parte das 8, fica como? Deixou dito que sairá. Quando? Que horas? Fica indeterminado. Quando eu coloco o horário exato, eu determino a ação, né, dentro de um período de tempo. E ele estará concluído, ou seja, está perfeito, ok? Próximo exemplo. Llevan leídas 30 páginas do texto. Levam lidas 30 páginas do texto. Quantas páginas? 30. Quantas páginas a pessoa conseguiu ler? 30 páginas, ok? Não mais nem menos. Lidas está no passado. Lembrando que o tempo verbal é muito importante que vocês tenham bem presente, tá? Dentro da leitura de vocês, para que vocês saibam quando a ação está em andamento, quando a ação tem continuação e quando a ação está, de fato, concluída, tá? Quando eu digo, eles leram 30 páginas do texto, então eles leram 30 páginas e já essas 30 páginas foram concluídas, ok? Vamos para o próximo slide. Ojo, tenemos más ejemplos del uso de la perífrasis verbal. Perífrasis verbal de infinitivo se dividen em 3. Ok? Fiquem de olho. Nós temos mais exemplos do uso da perífrase verbal. A perífrase verbal de infinitivo se divide em 3, gente, tá? A modal, que expressa a obrigação, possibilidade, necessidade ou outras manifestações da atitude do falante, tá? Do emissor do discurso, de quem fala. B. Aspectual indica o aspecto temporal, início, fim, repetição de uma ação, ok? Então, aí nós temos o pasar. Expressa uma etapa de ação, fase preparatória, inicial, final ou de interrupção. Nós temos o pasar
que expressa uma etapa de ação. Ele não vai expressar um tempo concluído, um tempo continuado, né? Ou um tempo indefinido. Não, ele vai se basar, né, na fase de preparação, né? Na fase do início até o final ou da interrupção de essa ação, ok? Então, nós temos aqui ir a mais infinitivo. Frase que indica, né, os planos ou intenções do falante e ações que levarão a cabo no futuro próximo. Por exemplo, pronto vou a cambiar de trabalho, ou seja, em breve eu vou mudar de trabalho, de emprego, ok? Isso é um fato que ainda vai acontecer, ok? Então, vamos lá. Perífrasis verbal de gerúndio indican una acción, estado, proceso en curso, es decir, que está desarrollando. Finalización más gerundio indica el final de un proceso, de inicio de una nueva situación, que en ocasiones no es la esperada ou positiva. Exemplo? Então, gente, na perífrase verbal de gerúndio, nós temos duas formas. Uma, indicação, estado, o processo em curso, né? A ação que está acontecendo. E a finalização mais o gerúndio, que indica o final desse processo, né? Dessa situação, em ocasiões, não é a conclusão esperada ou positiva. Vamos para o exemplo. Se decía una soltera empedernida, pero acabou casando-se com seu primeiro novio. Ela se dizia, né, uma solteira convicta, né, mas acabou se casando com seu primeiro noivo. Ou seja, é uma ação que tem todo um decorrer, porém não tem o final esperado, que era se a pessoa se diz ser solteira convicta, ela vai continuar sendo solteira, porém ela se casou com o seu primeiro noivo, seu primeiro namorado, ok? Perífrasis verbales de participio. Según el manual, la nueva gramática de la lengua española, no existe una teoría que englobe las características generales del participio, ok? Porém, nós temos aqui uma formação. Dar por mais participio indica que a ação se considera finalizada. Por exemplo, Susana se dio por satisfecha com a decisão. Susana se deu por satisfeita com a decisão, ok? Concluída, encerrada. E agora nós temos aqui a atividade. Na questão 1, você vai completar com o elemento conector adequado, que é a preposição, tá? Ó, tienes poner atención a lo que haces. Tienes que poner atención a lo que haces. Para completar a frase, ok? Na questão 2 também você vai completar com as seguintes perífrases, tá? Dejé de, se echa a, tiene leídos, llevo 2 años escribiéndole. Então, gente, aqui está a atividade. Para que vocês façam a correção em casa, está aqui. Nós temos também a correção correspondente à primeira e à segunda questões da atividade, ok? Então, não se esqueçam de, para esta e outras aulas, estarem acessando a plataforma Eduque, ok? Então, hasta la próxima.